aparentemente nós não nos renovamos de um ano para o outro, só aparentemente. Mas essas mudanças elas são muito sutis e nós não nos damos conta realmente, mas elas estão acontecendo. Portanto, aqueles que acreditam que passaram 2018 para 2019 da mesma forma, nada aconteceu comigo, é um engano. Nós, sem nos apercebermos ou nos apercebendo, estamos nos modificando plenamente. E isso se reflete de uma forma sutil no nosso dia a dia. As pequenas atitudes que nem nos damos conta. Então, que o ano de 2019 possa ser um ano de grandes mudanças, que possamos percebê-las. Mas também, se não as percebemos, vamos vivenciá-las. E possamos ter a consciência em nós de que estamos a caminho, sim, de espíritos melhores do que já somos. Somos bons espíritos. Acreditem. Acreditem, somos bons espíritos. Já na escala de Kardec já estamos de 5 para cima. Ó, que maravilha! Antes nós éramos 1, cruéis, perversos, vingativos, raivosos. Hoje nós somos ciumentos, orgulhosos, vaidosos. Já nos condenamos por pequenas atitudes. Somos bons espíritos. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Deixando um pouco a questão dessa breve brincadeira, com uma certa seriedade, é importante iniciarmos os trabalhos da nossa casa, da nossa preleção, sempre com uma oração, sempre com uma prece. A prece, ela nos conecta com o mais alto. A prece, ela tem que sair do nosso coração. Eu estava lendo um capítulo agora de André Luiz, no livro Os Mensageiros da Luz, e André Luiz estava extremamente preocupado, porque ele ia começar o auxílio aos encarnados. Era a primeira experiência dele em auxiliar nós encarnados. Ele estava muito preocupado, porque ele iria passar por uma preparação onde iriam ampliar as capacidades visuais e auditivas dele. E o orientador dele disse assim: fique sempre em prece. É necessário a prece. E ele se coloca em prece. E aí ele percebe a importância da prece, porque o orientador dele diz assim: para os encarnados, a prece é um mero repetir de palavras. Mas aqui nós, desencarnados, a prece é um compromisso com o Pai. É uma seriedade enorme para isso. E temos que aprender a ter esse compromisso com o Pai já aqui. Que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe. Ao falarmos da sua doutrina de amor, ao falarmos sobre as verdades que ele nos exemplificou e praticou. Jesus, querido irmão, que possamos caminhar ao seu lado quando formos merecedores. Neste momento, seguimos os seus passos. Tropeçamos, caímos, levantamos. Muitas vezes pensamos em desistir e sentar à beira do caminho. Mas volta-se para nós com o seu olhar sorridente e nos diz: venham a mim, vós que sofreis. E nós levantamos os nossos olhos, tomamos coragem e seguimos avante, pois sabemos que, assim como você, Mestre Jesus, também seremos vencedores um dia. Que fique conosco, hoje e sempre. A nossa pequena fala de hoje é uma passagem muito interessante do Evangelho de Jesus: meu reino não é deste mundo. E nós lemos isso no Evangelho e não nos atentamos para a importância desse diálogo que Jesus está tendo com Pilatos. Como é que vamos lembrar essa cena? Pilatos faz Jesus vir até ele. Jesus estava preso. E Pilatos pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? Começa o diálogo. E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente combateria por mim e impediria que eu caísse nas mãos dos judeus.
Pilatos perguntou: és rei dos judeus? E Jesus diz: impediria que eu caísse nas mãos dos judeus. Jesus não está falando dos encarnados. Ele está falando das legiões de espíritos que estão sob o comando dele. É isso que ele está falando. Mas o meu reino não é aqui, por isso que eu não os chamo. Essa é a importância do diálogo entre Pilatos e Jesus. Pilatos era um homem inteligente, embora cruel. E Pilatos percebe algo a mais nessa conversa. Porque Pilatos acredita ser o dominador, o imperador instituído por Roma naquela região da Palestina onde Jesus estava sendo prisioneiro. Pilatos sabe do seu conhecimento limitado e percebe naquele homem que há algo mais, porque ele o enfrenta com serenidade, com doçura na voz. Embora levou um tapa no rosto, foi escarrado pelos soldados, foi humilhado, Jesus mantém-se pleno. Não reage como nós reagiremos. Não reage. E Pilatos, ao perceber isso, percebe a condição vulgar da posição que ele ocupa diante daquele homem. Por isso que ele diz: és, pois, rei? Mudou a pergunta. Ele não coloca mais como rei dos judeus aqui na terra. Ele pergunta: és, pois, rei? Posso ser rei em qualquer lugar. E Jesus responde como? Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunha da verdade. De que verdade Jesus está falando? Pilatos entende. Mas lembrem-se da posição de Pilatos. Servo de Roma, instituído por Roma, trabalhando com os judeus, com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, uma pressão política e econômica enorme na região. Pilatos não poderia jamais libertar Jesus. Mesmo a esposa dele pedindo para que não maltratasse aquele homem. Lembram do sonho da esposa de Pilatos? Esse homem é um justo, não fazeis mal a ele. Mas Pilatos estava de mãos atadas realmente. E Jesus continua: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está em Mateus. Pertencer à verdade é diferente de conhecer a verdade. Nós conhecemos a verdade, pertencemos a ela, praticamos fielmente, acreditamos piamente que a verdade que nós pertencemos é a verdade que nos libertará. Por isso que Jesus aplica bem as palavras: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Que voz ele está falando? Que voz ele se refere? Ele se refere à voz do Espírito. Não é essa voz que nós ouvimos, como vocês estão me ouvindo agora. É importante essa passagem, porque esse verbo escutar é diferente do verbo ouvir. Ouvir é uma questão orgânica. Todos nós ouvimos, com exceção dos surdos. Mas escutar, poucos escutam. Porque escutar implica em pensar sobre o que você ouviu e colocar em prática. Daí Jesus: escuta a minha voz. Pilatos estava ouvindo Jesus, mas não estava escutando. Esse diálogo que transcorre em poucas linhas no Evangelho tem toda essa conotação, tem toda essa profundidade entre os dois planos: o material, representado por Pilatos e pelos judeus, e Jesus representando o mundo espiritual. Jesus está ensinando a Pilatos e aos judeus que o perseguiram e o prenderam que nem sempre o título de rei implica no exercício do poder temporal. Nem sempre. E podemos entender o poder de rei por outros títulos que conhecemos hoje em dia: governadores, presidentes, prefeitos. Podemos entender de qualquer forma: presidentes de empresas,
Mas isso não implica no exercício do poder temporal. A realeza terrestre, Jesus está dizendo a Pilatos, a realeza terrestre, essa que você representa, ela acaba com a vida. A realeza moral, a verdade que eu represento, ela se prolonga e se mantém no poder, ela governa sobretudo depois da morte. Jesus está ensinando Pilatos, sabendo que vai ser condenado. E Jesus mostra para nós que mesmo nos piores momentos da nossa vida, quando nós estamos sob extrema aflição, nós podemos ensinar. Porque nós já temos o conhecimento, aplicar a verdade que nós estamos aprendendo a escutar. Aprendendo a escutar. E a frase que Jesus fecha esse diálogo: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. É importantíssimo nós entendermos essa passagem do Mestre, que Jesus está se referindo à vida futura, que Ele está representando em todas as circunstâncias, como meta que a humanidade tem que alcançar. Nós temos que alcançar a vida futura. E Pilatos, assim como muitos de nós, mesmo na doutrina, 15, 20 anos, imaginava que Jesus falava da vida presente. Não compreendia, assim como nós ainda não compreendemos. Nós estudamos, nós nos esforçamos praticar Jesus pela vida futura, mas nós não compreendemos da mesma forma como os judeus ainda não compreendiam naquela época. E os judeus não tinham uma ideia precisa do que era a vida futura, do que era a reencarnação, do que é seguir como espírito. E nós ainda hoje também não temos certeza da vida espiritual, por mais que falemos sobre ela. Há pouco tempo eu ouvi um grande trabalhador da doutrina espírita, já com seus 90 anos, ainda trabalhando, ele dizendo assim: não vejo a hora de desencarnar. Interessante. Não porque eu estou cansado, mas para que eu tenha certeza de que essa vida que eu falo tanto, ela existe. Ele não tem certeza. Não tem certeza, mas ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Mas ele quer desencarnar para confirmar que está certo. Que fé é essa? É uma pergunta que nós temos que fazer. Os judeus acreditavam nos anjos, que eram seres privilegiados da criação, sabiam que havia os anjos, mas não sabiam que também poderiam ser anjos e participar da felicidade deles. Todos nós podemos ser anjos. Anjos, trabalhando diretamente com Jesus, ou ainda anjos muito imperfeitos, que mal conseguem bater as asas e voar um pouquinho, 1 metro acima do solo, porque nós somos muito pesados ainda. Nós carregamos muitas dores, muitas pejas dentro do nosso corpo, do nosso coração. Nós ainda estamos nos livrando, nos libertando das correntes que nós mesmos colocamos em nós, as nossas algemas, as nossas bolas de ferro, e jogamos muitas vezes a chave fora. Por isso essa angústia que às vezes nós carregamos. Meu Deus, por que eu não consigo fazer aquilo que eu quero? Quem dizia isso? Paulo. Paulo diz isso. Aquilo que eu quero eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu faço. Esse Paulo carregava esse espinho na carne. Eis a verdade. Então os judeus acreditavam que as leis de Deus, se eles observassem as leis de Deus, eles seriam recompensados com os bens terrenos. Quantos de nós não fazemos promessas? Senhor, estamos os judeus fazendo promessas. Se eu conseguir tal coisa, eu prometo que vou fazer isso, vou fazer aquilo. É porque nós ainda carregamos os apegos das coisas da terra. Carregamos isso. E todas as vezes que nós somos punidos, entre aspas, por alguma coisa, alguma dor, algum sofrimento, alguma angústia, algum desespero, tristeza que não sabemos explicar como, achamos que estamos em dívidas com Deus. E tentamos nos reconciliar prometendo. E Jesus está dizendo que isso não funciona.
Jesus diz: o reino do céu não se compra. Ele fala isso. O reino do céu é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu reino não é deste mundo. Eu e o Pai somos um. E vocês são um comigo. Portanto, vocês são um com o Pai. Acreditem. Jesus está ensinando isso no diálogo com Pilatos. E aqueles todos que estão à volta começam a temer. Não um temer físico, mas o temer pela vida futura. Começam a recear. Começam a questionar a posição que estão assumindo. Jesus está revelando que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Justiça de Deus? Como assim? Deus pune? Deus condena? Deus diz a seu filho que ele não serve mais? Sabemos que Deus não faz isso. Jesus nos ensina que o Pai é amor. Portanto, o estandarte de Jesus é amor. E se Deus é amor, não pune, não julga e não condena. Quem pune, quem julga e quem condena somos nós mesmos. A nossa consciência, que Joana de Ângeles nos diz. Esse ser vigilante que carregamos dentro de nós, 24 horas durante toda a nossa existência. Essa consciência é que nos julga, é que nos condena e é que nos pune. E nós é que daremos a nossa própria condenação, para que possamos nos regenerar. E esse mundo que Jesus está prometendo aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Por que Jesus está falando isso? No Sermão do Monte, Jesus diz o quê? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Está claro. Há mais de 2000 anos, Jesus está dizendo: sede mansos, sede pacíficos e vivei em paz com vocês mesmos e com o próximo, porque só assim ficarão na terra. E ele complementa: muitas moradas na casa do meu Pai. Isto é, aqueles que não são mansos e pacíficos partirão para outros mundos. E se nós não somos mansos e pacíficos na terra, que já está em processo evolutivo, iremos para um mundo melhor que a terra? Claro que não. Não iremos. Não iremos. É como se nós fôssemos alunos extremamente indisciplinados em uma sala de aula. Chegando no final do ano, seríamos promovidos para a próxima adiantada. Não, não iremos. Temos que entender essa colocação do mestre, essa forma de como vivenciamos a doutrina. Então Jesus foi adaptando o seu conhecimento aos homens da época. Aqueles judeus ignorantes, plenamente quase que selvagens, embrutecidos, só pensavam em guerra, em conquistar, em dilapidar, em escravizar. Eles pensavam assim. Pensavam, segundo Moisés, as leis mosaicas, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem e diz que não é isso. Perdoai os vossos inimigos, assim como vos perdoarei, como o Pai vos perdoa. E ele está dizendo também que chegaria quem? Um novo Consolador, que hoje nós interpretamos como a doutrina espírita. Mas percebam que a espiritualidade fala conosco da mesma forma como Jesus falava com os judeus. A espiritualidade não revela tudo para nós. Nós somos os homens de poucos conhecimentos da nossa época. Nós achamos que sabemos muito pouco. A espiritualidade não nos conta tudo porque nós não estamos prontos. Porque se estivéssemos prontos, a luz seria completa para nós. Então a espiritualidade restringe o conhecimento, ela não nos dá a luz completa, pois nós ficaríamos deslumbrados. E assim como os judeus, nós não compreenderíamos e nos fanatizaríamos. Sairíamos tentando propagar algo que nem nós sabemos, matando, espoliando, invadindo, como eles faziam. E Jesus está nos dizendo que não é assim,
Por isso que a espiritualidade é contida nas informações. À medida que vamos melhorando e vamos progredindo moralmente, vão se revelando novas formas de conhecimento para nós. E Jesus apresenta essa vida futura apenas como um princípio. Ele diz isso, que é um princípio, é como uma lei da natureza a qual nós não podemos fugir. Não podemos fugir, por mais que queiramos. Nós não conseguimos sair das leis da natureza. Qual de nós aqui consegue evitar o nosso nascimento que já aconteceu? Qual de nós aqui consegue evitar a nossa morte que virá a acontecer? São leis naturais. Não conseguimos. Por mais que tenhamos medo dessa passagem da morte. Nós não temos uma ideia clara e precisa da vida futura. Percebam como é isso. Nós temos uma fé inabalável na vida futura? Temos. Querem ver por que não temos ainda? Eu estou doente. Tenho um câncer terminal. Qual é o meu medo? Morrer. O que eu faço? Tudo para não deixar esse corpo que está doente. Vou aos melhores médicos, tomo os piores remédios, faço promessas. Não é assim? Se venho na casa espírita receber um passe e um outro doente passa na minha frente, eu fico bravo. Eu estou tão debilitado quanto ele, por que ele passou na minha frente? Onde está essa fé? Onde está isso forte e arraigado em mim? Não está pronto ainda. E é essa necessidade de depuração que nós vamos reencarnando, até que possamos pensar no próximo antes de pensar em nós mesmos. Não, eu estou mal, mas por favor, pode passar na minha frente. Mas de coração. Essa é a grande verdade. Uma fé que acarreta enormes consequências sobre a nossa moral, mudando completamente o nosso ponto de vista sobre como encarar a vida terrena. Como é que nós encaramos a nossa vida? Como Pilatos? Lavando as mãos? Hipocritamente? Sabendo que não funcionaria para nada aquilo? Até hoje Pilatos lava as mãos em nós mesmos. Nós lavamos as mãos como Pilatos. Embora inconscientemente. Mas essa proposta, esse trabalho, todo esse conhecimento que o Evangelho vem nos trazendo de uma forma sutil, ela serve para que nós acordemos, que nós despertemos espiritualmente. Quando eu penso, mesmo que equivocadamente, e depois me arrependo imediatamente, eu estou evoluindo. Nós não podemos nos condenar pelo nosso passado. O passado, ele é um aprendizado para que não erremos mais. Por isso que Jesus diz que a verdade nos liberta. O passado é a nossa verdade. Mas esse passado, essa nossa verdade, como diz Joana de Ângeles, não pode nos prender. Não podemos ficar presos à culpa, mesmo desta vida. Errei aqui, e fico preso nisso. Não, eu errei, sim, reconheço, mas eu tenho que continuar, eu tenho que caminhar, porque a vida futura me espera, me aguarda. Ela pode ser melhor do que a que eu estou vivendo hoje. No plano espiritual, amigos queridos podem me receber porque eu melhorei, do que meus adversários me esperando. Como acontece num livro de André Luiz, o espírito desencarnando e com medo, porque ele olha, desdobrado já, mais distante do corpo físico, ele olha pela janela e vê os adversários esperando. Venha, estamos te aguardando. E ele não quer ir. Porque ele não se preparou para essa passagem, para essa verdade da vida futura. Nós temos que estarmos prontos para isso. Então, quando colocamos o pensamento na vida espiritual, ela não é mais indefinida, ela não é algo abstrato. A vida corpórea, essa que nós estamos vivenciando, ela é uma simples passagem. Percebam, meus amigos, meus irmãos, a cada dia nós somos diferentes. As células que nós carregávamos ontem não carregamos mais hoje.
Ou vocês se não percebem que ao tomar banho estão trocando totalmente de células? As células velhas estão indo pelo ralo, literalmente, e estamos renovando. O nosso corpo se desgasta naturalmente, mas o espírito se renova naturalmente. À medida que o desgaste orgânico vai acontecendo, o espírito vai crescendo, vai se renovando, vai ficando mais moço, se preparando melhor para a vida que nos espera. Portanto, me aproximando do final, quando nós nos preocupamos com a vida futura, não damos importância ao presente que nós estamos vivendo. Mas não é isso que Jesus está dizendo, abandonem tudo. Nós vamos compreender com mais facilidade que os nossos insucessos, as nossas frustrações, os nossos erros, tudo isso faz parte da nossa vida e que temos que aprender com isso. Que Deus não está nos condenando. Ele não condena por nós termos carro, por nós termos casa. Ele não nos condena. Aproveitarmos o que a terra nos oferece. Apenas o abuso, o excesso. Isso é condenável. Porque quando temos excesso de tudo, volta para outro. É dessa forma que nós temos que ver a vida. Entender o que Jesus está nos ensinando. Nós temos que estar ligados à espiritualidade. Raramente ouvimos falar, mas os amigos espirituais são substituídos também. Porque assim como nós, eles também evoluem. E eles não podem conter o processo evolutivo porque são nossos amigos. Colocam outro no lugar, no mesmo nível, e seguem o seu curso de vida. E assim é Jesus. Ao se permitir reencarnar nesse planeta como amigo espiritual da humanidade, Ele é o nosso amigo até hoje. Ele espera por nós. Ele chora por nós. E Ele confia em nós quando disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Nós somos as ovelhas do Mestre. Mesmo aquelas mais cruéis. Seremos resgatados em nome de Jesus, por amigos espirituais. Meu reino não é deste mundo. Que um dia também possamos falar isso. Meu reino não é deste mundo. Uma fé inabalável perante as grandes dificuldades da vida. Ao olharmos e sentirmos aquela dor imensa, mesmo que o medo tome conta de nós, levantarmos a cabeça e suavemente dizer, meu reino não é deste mundo. Porque eu não sou deste mundo. Eu sou do mundo espiritual. Estou aqui em aprendizado. Se isso que estou vivendo faz parte do meu aprendizado, que assim seja. Que eu me submeta a isso, mas que eu me submeta com determinação, com a cabeça levantada, não submisso, não apenas ser mais um, mas que eu aprenda com o que eu estou passando, que eu aprenda com Jesus, que eu aprenda com os apóstolos, que eu aprenda com aquele que está ao meu lado, e que eu possa sair com o coração cheio da verdade de Jesus e do amor do Pai.